Fala pessoal, tudo certo com vocês? O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil e isso sem dúvida é o mais importante nesse momento. Não foi um jogo bonito, tecnicamente falando, foi uma partida bem pobre, mas teve um herói, Yuri Alberto. O centroavante salvou uma noite que caminhava para ser bem frustrante, não apenas pelo futebol apresentado, mas principalmente pelas escolhas do técnico Dorival Júnior. O Corinthians, que já vinha com algumas dúvidas em relação ao seu modelo de jogo, mostrou em campo uma verdadeira confusão tática. É inevitável a pergunta o que quer de fato Dorival com o seu ou seus sistemas, porque o que vimos foi uma salada. Apesar da classificação, que era o que mais interessava há muito para ser discutido. O adversário era o Novo Horizontino, uma equipe da Série B bem organizada e que já havia complicado para o Corinthians em outras ocasiões. Mesmo com a troca de comando técnico, saiu Eduardo Batista e chegou Humberto Louser, o padrão de jogo do time do interior se manteve. Um time competitivo que disputa bem a Série B e que costuma dar trabalho. Dito isso, o Corinthians não sofreu tanto quanto poderia. E aí entra um ponto positivo no trabalho do Dorival, a organização defensiva. Aos poucos, o técnico vem conseguindo arrumar a casa. A defesa, que antes era um setor caótico, com falhas constantes e coletivas, passou a apresentar sinais de evolução. O time do Ramon, que antecedeu Dorival, era mais solto, mais ofensivo, mas muito vulnerável. E isso fez parecer que todos os defensores do elenco eram ruins. Chegamos a colocar em dúvida a qualidade de todos os zagueiros, Gustavo Henrique Félix, Torres, Kaká, Caetano Veríssimo quando estava André Ramalho. Todos vinham sendo criticados e parecia que ninguém prestava. Mas a verdade é que o problema era coletivo, era estrutural. Com Dorival vemos um time mais compacto, mais consciente defensivamente. Segundo ele mesmo, em 7 jogos, o Corinthians não tomou gol em 4. Isso mostra uma melhora. Ainda não é uma defesa ideal, mas é um caminho. Uma das mudanças mais evidentes é o uso do Félix Torres. No último jogo da Copa do Brasil, ele foi escalado como lateral direito, mas com a função de quase um terceiro zagueiro, ajudando na saída de bola e dando equilíbrio ao sistema. É curioso como o Dorival tem usado essa peça. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Torres se posicionava como lateral, mas em muitas situações era quase um zagueiro pela direita, ajudando na construção e dando liberdade aos homens de meio. Foi uma surpresa agradável. E do lado esquerdo, o Kaká, que ainda tem momentos de insegurança, começou a ganhar confiança. André Ramalho também se beneficia de jogar mais protegido, com margem de erro menor. Agora, se do meio para trás há algum progresso do meio para frente, a coisa fica bem mais confusa. Dorival parece insistir numa ideia que não encaixa com as peças que tem. Um exemplo claro é o uso do Ranieri. Esse cara é um leão em campo, foi muito bem na final contra o Palmeiras no Paulistão, é voluntarioso, forte na marcação, ótimo. Como primeiro volante, mas contra o Novo Horizontino o técnico o escalou quase como ponta direita, tentando combinar jogadas com Romero. E não dá. Ranieri não é esse jogador. Ele não tem cacoete para girar, driblar, acelerar no último terço do campo. E ficou visível quando ele se enrolou com a bola dentro da área, quando tentou uma jogada de linha de fundo ou quando não entendeu o tempo da combinação com o Romero. São situações que destoam muito da sua característica. É como pedir, para um zagueiro criar jogadas como meia. Essa confusão aumenta quando olhamos o meio. Dorival parece estar apaixonado pelo Maicon como primeiro volante. A ideia até pode fazer sentido na teoria. Maicon é mais técnico, tem bom passe, tem leitura de jogo, mas na prática o Maicon rende mais como segundo homem. Foi assim que ele se destacou em sua primeira passagem pelo Corinthians e até hoje é quando mais contribui. Como primeiro volante ele fica sobrecarregado, se posiciona mal em alguns momentos e o time perde intensidade, então ele coloca o Ranieri para compensar, mas o desloca para uma função que também não é a sua. Resultado, os dois fora de posição e o time perde força no meio. Romero, escalado aberto pela direita, também sofre. Ele é outro que se destaca mais por dentro quando pode se aproximar do centroavante. Mas isolado na ponta, colado na linha, lateral erra muito, se enrola em jogadas simples e não consegue ser útil. Coronado, por sua vez, joga aberto pela esquerda numa posição em que ele claramente não rende o que pode. Ele tenta jogadas mais criativas, arrisca passes difíceis, mas falta ritmo, falta decisão. Fernando Praz, inclusive, comentou durante a transmissão
Que o Coronado não ataca o espaço, não oferece profundidade? E faz sentido! Ele é um meia de origem que pensa mais o jogo do que o acelera? Colocá-lo colado na linha exigindo que ele seja um ponta vertical é desperdiçar o que ele tem de melhor. E aí vem o resultado disso tudo, Yuri Alberto mais uma vez completamente isolado. O centroavante corre briga, se apresenta, mas a bola não chega. O Corinthians não aproxima jogadores dele. Ele joga sempre de costas, disputando com os zagueiros, esperando que alguma sobra o favoreça. E é frustrante. Mas aí no segundo tempo, quando o Thales Magno entra e o time passa a se movimentar um pouco melhor, tudo muda. Numa jogada de aproximação, o Félix Torres lança. Thales Magno domina e deixa Yuri em condição. E ele faz o que tem feito com frequência. Esse ano finaliza com categoria marca o gol e garante a classificação. Um gol que traz tranquilidade, que evita sustos nos minutos finais, que impede que o aleatório, uma bola desviada, um pênalti bobo, complique tudo. Yuri vive uma fase iluminada. São 13 gols na temporada. Ele fez 30 no ano passado e já chegou perto da metade ainda em maio. Um jogador que está sempre disponível, que não se machuca, que se entrega e que precisa de um time que o ajude mais. O que o Dorival está tentando fazer é válido, mas há exageros. Ele muda demais tanto nas peças quanto na forma. O time oscila entre 4-1-1, 4-5-2, 433, até mesmo um losango mal disfarçado. E isso pode até parecer repertório, mas neste momento soa como bagunça. Falta convicção, falta encontrar um modelo claro e trabalhá-lo com repetição. Porque com tantas mudanças ninguém se adapta, ninguém engrena? A esperança está nos reforços. Quando Garro e Lucas Veríssimo estiverem bem fisicamente e quando Memphis Depay puder estrear, talvez o quebra-cabeça se encaixe melhor. Dorival já falou que gosta do losango que pensa em Yuri e Memphis no ataque com Garro armando. Se isso se confirmar, talvez vejamos um Corinthians mais equilibrado, mais criativo. Até lá o time vai vencendo, mesmo que de forma sofrida. E isso, pelo menos por agora, é o que mantém a confiança viva. O ponto que mais salta aos olhos nesse Corinthians é justamente essa desconexão entre intenção e execução. Dorival é um treinador experiente, multicampeão, que costuma ser equilibrado nas decisões, mas nesse início de trabalho, ele parece excessivamente preocupado em testar possibilidades como se ainda estivesse em pré-temporada. Só que a temporada já está rolando e o time precisa de resultados, precisa de consistência. Não dá para experimentar demais com uma sequência de jogos eliminatórios e adversários cada vez mais qualificados. A cada partida em que o Corinthians não consegue construir com fluidez, não consegue envolver o adversário, cresce a sensação de que falta um norte claro ofensivamente. É nesse cenário que Yuri Alberto se transforma em protagonista. Ele é o escape. Quando nada funciona, ele resolve. E o mais curioso é que ele tem feito isso mesmo com pouquíssimo serviço. É raro ver Yuri recebendo a bola com liberdade, com vantagem sobre os zagueiros. Quase todos os gols dele surgem em lances rápidos, aproveitando vacilos da defesa ou uma das poucas boas jogadas de infiltração que o time consegue construir. Contra o Novo Horizontino foi assim. Um toque de primeira do Thales, uma movimentação correta, e o centroavante que pouco tinha participado de forma efetiva decidiu. E não é a primeira vez. Isso mostra o quanto o Corinthians depende da inspiração individual. E aí está um problema sério. Um time que quer brigar por título não pode depender apenas de lampejos de ações isoladas de um ou dois jogadores. Precisa de padrão de entrosamento de mecanismos de jogo. Não adianta Dorival mexer tanto na equipe se nenhuma dessas variações se consolida. O Corinthians já jogou com 3 volantes, já jogou com 3 atacantes com 2 meias e até com um falso 9 em algumas ocasiões. E ainda assim, em quase todos esses cenários, o time produz pouco ofensivamente. A posse de bola, quando aparece, é estéril, a troca de passes não rompe linhas, e quando a bola chega na frente, os jogadores estão longe uns dos outros, sem opção clara de triangulação, sem jogadas bem ensaiadas. Isso fica evidente quando a gente compara com equipes que têm uma ideia mais definida. Pega o próprio Palmeiras, por exemplo. Gostese ou não do estilo, é um time que sabe o que fazer com a bola e sem ela. Os jogadores se conhecem, sabem onde o companheiro vai estar, onde atacar os espaços. O mesmo vale para o Botafogo do Arthur.
Jorge ou o Atlético MG do Milito são times em formação também, mas que já demonstram um esqueleto tático mais firme. O Corinthians, em comparação, parece que recomeça do zero a cada jogo. A escalação muda, o posicionamento muda, até a proposta muda. E o torcedor que já não tem paciência por tudo o que aconteceu em 2023 começa a ficar ansioso. Claro que o time evoluiu defensivamente. Esse é o mérito de Dorival. O Corinthians passou a competir melhor, a não ser mais facilmente envolvido. Contra o Novo Horizontino, o time sofreu pouco. O adversário teve mais posse, mas não levou o real perigo ao Carlos Miguel. Houve um controle de espaço de tempo que antes não existia. Mas é pouco. O time precisa ser mais propositivo, mais corajoso. Não se trata de jogar bonito, se trata de ser eficiente. De entender o que fazer com a bola, de saber como quebrar defesas que jogam fechadas, porque é isso que o Corinthians vai encontrar pela frente, times que marcam em bloco médio ou baixo, esperando o erro. E aí a insistência em algumas peças e em certas funções parece contraproducente. Romero, por exemplo, vive um momento estranho. Não é decisivo, não tem sido eficiente, mas continua titular absoluto. Às vezes pela direita, às vezes centralizado em outras pela esquerda, mas quase sempre produzindo pouco. Sua entrega é inquestionável, a disposição tática também. Mas futebolisticamente ele tem ficado devendo. O mesmo vale para alguns testes. Com Coronado, é um jogador interessante com boa visão de jogo, mas ainda está longe da sua melhor forma. E talvez num momento em que o time precisa de intensidade, seja mais útil alguém como o Breno Bidon, que dá mobilidade e ajuda na marcação, mas aí ele entra no fim, joga só 10 minutos, sem tempo real para mostrar algo. Thales Magno é outro, que pede passagem. Ainda está verde, precisa amadurecer, mas toda vez que entra tenta algo diferente. Contra o Novo Horizontino, ele foi importante na construção do gol, jogou com inteligência, clareza de raciocínio. É o tipo de jogador que pode crescer se tiver sequência. E convenhamos, se a concorrência direta está mal, por que não dar mais minutos para quem pode surpreender Dorival? Já mostrou que gosta de usar a base, foi assim no São Paulo, mas até agora tem sido conservador no Corinthians nesse aspecto. E talvez esteja na hora de mudar isso. Outra questão que pesa é o calendário. O Corinthians vai enfrentar uma maratona nas próximas semanas. Além da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Brasileirão começa a cobrar seu preço. Os jogos fora de casa têm sido uma tortura. O time pontua mal longe da Neoquímica Arena e isso afeta diretamente a moral. Mesmo quando o desempenho é razoável, os resultados não vêm. Isso somado às cobranças da torcida, à pressão interna do clube, que vive um momento político complicado, e as expectativas sobre os reforços criam um ambiente instável. Dorival precisa administrar tudo isso enquanto tenta fazer o time jogar melhor. Não é simples. E aí chegamos à grande incógnita, o que vai ser do Corinthians nos próximos meses. A classificação na Copa do Brasil dá fôlego, mas não resolve. A Sul-Americana ainda está aberta, mas com riscos. E o Brasileirão, que talvez seja o principal, termômetro já mostra sinais de dificuldade. A defesa melhorou, mas o ataque continua sendo um problema sério. E enquanto o Memphis Depay não estreia, enquanto o Garro não assume de vez o protagonismo no meio, enquanto o Coronado não engrena, o time vai vivendo de lampejos. O torcedor vê Yuri Alberto salvando mais uma vez e se pergunta até quando vai dar, para depender só dele. Dorival precisa urgentemente encontrar um meio-termo. Não é hora de seguir trocando tudo a cada rodada. É necessário definir uma base, repetir escalações, criar mecanismos de jogo. A comissão técnica precisa parar de insistir em soluções improvisadas. Ranielli é primeiro volante Maicon, é segundo Romero, não é ponta Coronado, não é ala. Essas são verdades simples que qualquer torcedor atento percebe. Mas no Corinthians de hoje, o óbvio às vezes parece ignorado. Não adianta ter um elenco numeroso se as peças são mal encaixadas, e não adianta também cobrar dos jogadores criatividade se a estrutura tática não favorece. O alívio pela vitória é real. Classificar é fundamental, especialmente quando se enfrenta um adversário organizado e num jogo fora de casa. Mas a sensação é de que o Corinthians ganhou apesar do desempenho, não por causa dele. Isso preocupa. Em algum momento o desempenho vai precisar aparecer. Porque não vai dar para depender sempre de uma bola esticada, de uma jogada isolada, de uma noite inspirada do Yuri.
Futebol de alto nível exige mais do que isso. E o torcedor que enxerga o potencial de algumas peças só quer ver o time jogar com mais clareza, mais convicção. Se isso vai acontecer nas próximas semanas, só o tempo vai dizer. Mas os sinais precisam começar a aparecer logo, porque vencer jogando mal uma ou duas vezes pode até funcionar, mas ninguém ganha campeonato assim. E o Corinthians, com esse elenco, com essa torcida, com esse investimento, tem obrigação de jogar mais. A bola está com o Dorival. Agora é ver se ele vai parar de testar e começar de fato a construir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um rumor que agita o mundo do futebol ganhou força nesta semana e tem repercutido com intensidade não só no Brasil, mas também na Europa. Kevin De Bruyne, um dos meio-campistas mais talentosos e influentes da atualidade, estaria próximo de assinar contrato com o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do futebol brasileiro. A notícia caiu como uma verdadeira bomba no mercado da bola, despertando uma série de reações e especulações entre torcedores, especialistas e veículos de imprensa ao redor do globo. Kevin De Bruyne, atualmente no Manchester City, é reconhecido por sua habilidade ímpar na criação de jogadas, visão de jogo excepcional e precisão nos passes, atributos que o colocam entre os melhores jogadores do mundo na sua posição. Sua carreira europeia consolidada, com títulos expressivos da Premier League e campanhas memoráveis na Liga dos Campeões, o torna um atleta de altíssimo nível, o que faz o suposto interesse do Corinthians ser ainda mais surpreendente. Segundo fontes próximas ao clube paulista, as conversas teriam avançado e um acordo estaria muito próximo. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento, a repercussão na Europa foi imediata e bastante intensa. Grandes portais esportivos ingleses e continentais começaram a destacar a possibilidade do belga trocar o futebol europeu pelo brasileiro, algo raro para atletas do calibre de De Bruyne, que geralmente buscam mercados como o dos Estados Unidos, da China ou da Arábia Saudita em seus últimos anos de carreira. A transferência para o Corinthians seria vista como um movimento estratégico não apenas para o clube, que ganha um reforço de peso para suas competições nacionais e internacionais, mas também para o próprio jogador, que pode buscar um novo desafio em um ambiente com enorme paixão futebolística. Entre as análises feitas por comentaristas europeus, há um consenso sobre o impacto que De Bruyne teria na equipe corintiana. Com sua experiência e qualidade técnica, ele não apenas elevaria o nível do meio-campo do time, mas também serviria de inspiração para jogadores mais jovens, ajudando no desenvolvimento do elenco como um todo. No entanto, questionamentos sobre a adaptação ao futebol brasileiro e a rotina de um clube sul-americano também foram levantados, considerando as diferenças táticas e culturais existentes entre os continentes. Por outro lado, no Brasil, a notícia causou um misto de entusiasmo e incredulidade. Torcedores do Corinthians começaram a imaginar as possibilidades de verem em campo um dos melhores jogadores do mundo atuando no seu time, algo que poderia marcar uma nova era para o clube dentro e fora dos gramados. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e expectativa, além de muita especulação sobre os detalhes financeiros e a duração do contrato que poderia ser firmado com De Bruyne. Embora a negociação ainda seja tratada com cautela por ambos os lados, o fato de o rumor ter ganhado tamanha dimensão já demonstra o interesse real e a potencial concretização desse negócio. Para o futebol brasileiro, a possível chegada de Kevin De Bruyne representaria um reforço de altíssimo nível, capaz de transformar o cenário esportivo e elevar ainda mais o prestígio do campeonato nacional no cenário mundial. Enquanto os bastidores seguem movimentados, resta aos fãs e especialistas acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história, que promete ser uma das transferências mais surpreendentes e comentadas dos últimos tempos. Kevin De Bruyne no Corinthians? A possibilidade está lançada e o mundo do futebol aguarda ansioso pela confirmação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!